será de justiça. A Bíblia nos mostra, lá em Isaías, que a criança, ela colocará a sua mão no buraco do basilisco e a cobra não picará. O cordeiro brincará com o leão, com a leoa. Os animais voltarão a ser como antes, não agressivos, vegetarianos. As armas de fogo serão substituídas pela enxada, para que os homens venham trabalhar, produzir. Haverá plena prosperidade, porque não haverá tanta criminalidade, tanta violência, tanta injustiça, tanto desemprego como existe hoje, em que os índices de desemprego aumentam devido à corrupção, devido à avareza dos homens maus, dos homens incrédulos. Haverá justiça, haverá plena paz, o príncipe da paz reinará. Vai ser a melhor época que essa terra já viu. Vai ser o reino milenial. O Senhor Jesus voltará. Antes disso, Jesus vem arrebatar sua igreja, e sua igreja estará com ele nas bodas do Cordeiro, enquanto aqui haverá grande tribulação. Aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo, que não foram fiéis ao Senhor, terão agora que sofrer grande tribulação. E Deus ainda terá misericórdia, ainda muitos se salvarão nessa época da grande tribulação. Enquanto isso, nós estaremos com Jesus nas bodas do Cordeiro, em uma grande festa no céu. Glória a Deus, que seja eu, que seja você, e todos aqueles que estão nesse momento assistindo a esta pré-aula, têm esse desejo de morar na Nova Jerusalém. Glória a Deus. Não haverá governo mundial, por sua vez, que acabará com a paz, acabará com a violência, com a guerra. Não haverá medicina nem ciência que acabará com as doenças e enfermidades. Enquanto o diabo estiver solto sobre esta terra, haverá guerras, haverá fomes, pestes. Mas quando Jesus reinar, o diabo, príncipe deste mundo, estará amarrado por 1000 anos, juntamente com seus demônios. E haverá justiça, em que Deus estará no comando deste mundo. Glória a Deus. Esta é a maior esperança da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Subtópico 2, sobre a ressurreição dos mortos. A Bíblia ensina que os justos e os injustos serão ressuscitados. Daniel 12, versículo 2, João 5, 29. Atos 24, versículo 25. Mas em Apocalipse ficamos sabendo que há um intervalo de 1000 anos entre essas ressurreições. A primeira ressurreição é a dos justos, e a outra é a última ressurreição. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 5, são partes da primeira ressurreição dos santos provenientes da era da igreja e os do Antigo Testamento, juntamente com os mártires da grande tribulação. Apocalipse 6, versículo 9 ao 11, Apocalipse 20, versículo 4. Convém salientar que a ressurreição divide-se em duas fases, por ocasião do arrebatamento da igreja, 1 Coríntios 15, versículo 52, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, Apocalipse 20, versículo 6. Serão ressuscitados os súditos do Rei dos Reis. Quanto à ressurreição dos injustos, também conhecida como ressurreição universal, ou ainda a última ressurreição, envolverá todos os descrentes desde o princípio do mundo até aquele dia. Então, irmão, na Bíblia, como nós vimos na lição, existem duas ressurreições. A primeira, que vai ser para a igreja santa e irrepreensível do Senhor Jesus Cristo. No dia do arrebatamento, os mortos, desde a época do Antigo Testamento, de Noé, seus filhos, Sem, todos aqueles que foram salvos, por sua vez, Abel, Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, todos os salvos, todos os profetas de Deus, serão ressuscitados na primeira ressurreição. Essa é para a salvação. Já a segunda ressurreição ocorrerá, por sua vez, como nós vemos, no dia do juízo final, no trono branco, em que o próprio Jesus Cristo, ele, por permissão de Deus, nosso Pai, irá julgar as nações. Ele vai julgar os ímpios, aqueles que morreram sem Jesus, sem a salvação, sem a graça. E esse dia vai ser o juízo final, em que os mortos sem Cristo ressuscitarão para serem condenados ao fogo do inferno. O juízo final,
não é, irmãos? Muitos até acham duro essa palavra, mas a Bíblia, ela não é palavra mentirosa, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Muitos acham a palavra dura, mas não é dura, né? Jesus morreu por nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. Mas muitos ainda rejeitam. Muitos ainda escarnecem da palavra de Deus. E a consequência vai ser o dia do juízo final. O trono branco é condenação sobre os infiéis, sobre os ímpios da terra. Infelizmente, muitos, passarão pelo o trono branco, né? Pelo juízo final, porque não deram crédito à palavra do Senhor. Mas que nós, que estamos ouvindo a palavra do Senhor, possamos o quanto antes, né, lavar as nossas almas com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Alcançando o perdão e assim a salvação, permanecendo fiel até a morte, como está lá em Apocalipse 2:10, né? Porque aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida eterna. Continuando, vamos para o subtópico de número 2, sobre o juízo final. Subtópico 1, descrição. É conhecido como o juízo do grande trono branco, e um grande trono branco, Apocalipse 20, versículo 11. Aqui serão julgados os outros mortos, aqueles que não fizeram parte da primeira ressurreição, Apocalipse 20, versículo 5. Isso mostra que ficam de fora os crentes da primeira ressurreição, pois eles já fazem parte do reino de Cristo e estão com o corpo glorificado, Apocalipse 20, versículo 4. Deus instaurará esse juízo após a última rebelião de Satanás, que acontecerá depois dos 1000 anos do reinado de Cristo, Apocalipse 20, versículo 7. Deus executará esse juízo por meio de Jesus Cristo. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, João 5, versículo 22. Então Jesus Cristo, ele passará de advogado, porque hoje ele está como advogado diante dos nossos, algozes, dos pecadores, aqueles que estão arrependidos diante do Senhor Jesus e aceitam a Ele pela salvação, pela fé, recebe a salvação, perdão dos seus pecados, porque Ele é o nosso advogado, irmãos? Entre Deus e nós aqui na terra, Jesus é o nosso advogado, Ele é o nosso mediador e o nosso advogado. Mas no grande dia do juízo final, aqueles que morreram sem Cristo, eles passarão pelo trono branco e Jesus agora será juiz. Ele irá julgar cada um conforme as suas obras. Aqueles que rejeitaram, aqueles que não quiseram, irmãos, tomar posse da sua salvação de graça. Hoje a salvação é de graça, mas muitos rejeitam, muitos, eles não querem, eles querem a vaidade, eles querem a imoralidade, não querem a salvação e infelizmente terão que sofrer eternamente no fogo eterno. Não é o desejo de Deus. Volto a falar, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, como está lá em 1 Timóteo 2, capítulo 5. Mas infelizmente muitos não querem, muitos não querem a porta estreita, muitos querem a porta larga. E para Deus, ou a gente serve a Ele, ou serve ao mundo, ou serve a Deus, ou serve às vaidades. Não podemos servir a dois senhores, irmãos? Como diz lá em Mateus capítulo 6, ou há de servir a um, ou servir ao outro, ou serve a Deus, ou serve a Satanás. Continuando, vamos agora para o subtópico 2, não há menção de vivos no juízo final. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas dos livros, segundo as suas obras, Apocalipse 20, versículo 12. Os grandes e pequenos não se referem à idade, adultos e crianças, mas a status, pessoas de todas as classes sociais. Todos eles serão julgados com base nas obras registradas nesses livros. O resultado desse julgamento é a condenação eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. Não existe aqui lugar para o sono da alma, nem para uma segunda oportunidade, muito menos para o aniquilamento. Então a alma daqueles que morreram sem Cristo, irmãos, perecerão no lago de fogo e enxofre. Nós podemos ver um pouco essa palavra lá em Lucas, no capítulo 16, quando nós vimos ali Jesus falando da parábola do rico e do Lázaro. O rico morreu e foi para o Hades. Hades, na língua hebraica, traduzindo para a língua hebraica, Hades quer dizer Sheol. Sheol quer dizer inferno.
é a versão, né, no hebraico, Sheol, inferno. Aqui no Apocalipse diz lago de fogo e enxofre, né? É onde serão destinados a alma de todos aqueles que morreram sem Cristo, né? Que rejeitaram a palavra de Deus, que não foram fiéis à palavra do Senhor, não é, irmãos? Infelizmente, não é, serão lançados no lago de fogo e enxofre, no juízo final, né? Jesus julgou, né? Já vai ser condenado para o lago de fogo e enxofre, né? Passa pelo trono branco, Jesus estará lá sentado, julgará e lançará no lago de fogo e enxofre. A alma perecerá eternamente no lago de fogo e enxofre. Terceiro subtópico, destino dos ímpios. Irmãos, eu não estou fazendo medo, não é, a ninguém, porque a palavra de Deus não é para fazer medo às pessoas, mas toda ação tem uma reação, né? Se você plantar feijão, você vai colher feijão. Se você plantar maconha, você vai colher maconha. Se você plantar, por sua vez, né, abóbora, você vai colher abóbora, né? Então muitos, por sua vez, estão plantando o quê? O pecado. E a consequência do pecado é o quê? A morte. Ninguém se iluda com o pecado. O pecado, a consequência do pecado é a morte, né? Começa a morte espiritual, depois a morte física. Infelizmente, né, muitos não querem abandonar o pecado para seguir a Jesus Cristo, né? Mas Jesus está convidando a todos ainda que querem aceitar Ele como seu Salvador. Terceiro subtópico, destino dos ímpios. É o inferno descrito aqui como lago de fogo, ou ardente lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. Esse lugar foi preparado para o diabo e seus anjos, Mateus 25, 41. E não para os seres humanos. Será